Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Márcio Gondim, que coordena a ENASP, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública do MPPB. Ele vai falar sobre essa estratégia e sobre o mutirão que está sendo feito no primeiro tribunal do júri na capital, no mês de outubro. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite e para tentar aclarar a população e os colegas sobre a estratégia que se passa neste mês no primeiro tribunal do júri da comarca da capital. Promotor, vamos começar a entrevista explicando aos telespectadores o que é ENASP e por que ela foi criada. A ENASP, na realidade, como você falou, a estratégia nacional visa fazer uma interação transversal entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público para adotar políticas públicas no combate à criminalidade, estabelecendo metas de segurança pública na Federação, no Brasil, tanto pelo Ministério Público, bem como o Poder Judiciário. A ENASP funciona tanto junto ao Poder Judiciário, bem como junto aos Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público Federal. A cada ano, a ENASP tem promovido metas a serem alcançadas no país e nos estados. Quais são os fatores que influenciam a escolha dessas metas? As metas são estatuídas através de reuniões dos conselhos e cada ano existe meta no âmbito do Ministério Público e no âmbito do Poder Judiciário. Já tivemos metas acerca do inquérito policial, tivemos metas já tratando do crime de homicídio. O ano passado tratou-se do feminicídio, que é um crime que visa a violência, tem por objetivo a violência de gênero contra a mulher. E este ano o CNJ estabeleceu metas de julgamentos de processos cujas denúncias foram oferecidas e recebidas até 31 de dezembro de 2012. Então, neste ano, esse esforço concentrado visa justamente estabelecer o julgamento desses processos. Promotor, qual é a meta ENASP 2017 e o que vem sendo feito na Paraíba para atingi-la? Pois bem, como eu falei agora há pouco, o fim, o escopo, o objetivo desta meta é julgar os processos com denúncias oferecidas e recebidas até 31 de dezembro de 2012. Então, estabeleceu-se um corte temporal, que foi justamente o final do ano de 2012, e essas denúncias já recebidas, o que visa a meta é dar solução a esses processos, que os processos sejam já processados e julgados. Então, no âmbito do primeiro tribunal do júri, nós estamos realizando uma reunião extraordinária para o julgamento desses processos. Segundo levantamentos feitos, são cerca de 43 processos, com esse marco temporal de denúncia já recebido em 2012, e dos 43, 34 estão pautados agora para outubro. São 2 juízes, nós estamos realizando sessão de julgamento pela manhã, é aberto ao público, o processo não existe sigilo, segredo de justiça. Qualquer pessoa, qualquer cidadão do povo que deseje ir pode comparecer ao plenário do júri e verificar o julgamento. E esses processos estão realizando de forma simultânea. Então, nós temos 2 plenários com julgamento. Pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, um plenário funcionando no 5º andar e outro funcionando no 1º andar do Fórum Criminal da comarca da capital, com participação de promotores de justiça, defensoria pública, a advocacia através da OAB e, logicamente, o Poder Judiciário, que designou 2 juízes para participar desses julgamentos. Promotor, todo homicídio é julgado pelo Tribunal do Júri? Bem, o Tribunal do Júri, por assento constitucional, lá no artigo 5º, inciso 38, ele tem obrigação, ele tem por definição constitucional julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. E aí nós englobamos o crime de homicídio, que é o carro-chefe dos crimes dolosos contra a vida, infanticídio, aborto, induzimento, instigação ou suicídio, sejam eles consumados ou tentados, mas não apenas estes. É possível, em alguma hipótese, um crime doloso contra a vida ser cometido juntamente com outro crime. E aí esse crime será dito crime conexo. Então, o Tribunal do Júri haverá uma via de atração para o crime que lhe é conexo e também será julgado pelo Tribunal do Júri. Por exemplo, é um crime de homicídio e outro crime de estupro. Então, no júri haverá o julgamento do crime de homicídio e também haverá o crime de estupro também julgado pelo Tribunal do Júri. Não é comum isso acontecer, mas é possível sim, em um tribunal do júri, julgarmos um crime doloso contra a vida juntamente com outro delito. Neste mês de outubro, o primeiro tribunal do júri da capital está realizando um esforço mais concentrado. Por quê e como está sendo feito esse trabalho? Pois bem, aqui na capital, como é do conhecimento, nós temos 2 tribunais do júri, o primeiro e o segundo tribunal do júri. Cada tribunal do júri tem sua reunião ordinária, que conforme a previsão da lei orgânica do judiciário, a previsão mês de julgamentos, em que nesse mês nós teremos algumas sessões de julgamento.
Neste mês de outubro não seria pauta ordinária do primeiro tribunal do júri. Então marcamos um mês de reunião extraordinária em que foi pautado cerca de 34 processos para julgamento. Os processos são julgados de segunda a quinta-feira, pela manhã, por volta das 9 horas, inicia o julgamento, e o julgamento tem horário para começar, não tem horário para terminar. Foram 2 juízes designados, Dr. Márcio Galdino e doutora Shirley Abrantes, e além dos promotores titulares do primeiro tribunal do júri, alguns promotores se inscreveram, porque nessa etapa o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seraf, determinou a abertura de um edital e, através de critérios objetivos, promotores de justiça do Estado poderiam se inscrever para participar da Meta-ENASP. E desta feita, 7 promotores de justiça se inscreveram e estão realizando esses julgamentos lá no primeiro tribunal do júri e de forma simultânea no primeiro andar e no 5º andar do Fórum Criminal. Esses júris são abertos ao público? Sem dúvida, os processos criminais, via de regra, são processos públicos, salvo se o Poder Judiciário tenha, a pedido de uma das partes ou de ofício, decretado o sigilo do processo. Mas o processo é público. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão do povo que queira assistir no júri é possível. E outrora, em tempos mais remotos, em cidades do interior, o júri chegava a ser uma atração para aquele povo. Os júris, os plenários do júri eram lotados de transeuntes, de pessoas da cidade que viam, né, o povo julgando o povo, porque o júri ele tem essa característica. São 7 homens e mulheres de bem que representam a sociedade local e vão julgar seu semelhante conforme os fatos que são apresentados pelo Ministério Público e também debatidos pela defesa. Promotor, para finalizar nossa entrevista, gostaria que o senhor dissesse o que o Ministério Público espera ao final desse trabalho. Bem, o Ministério Público, como sempre, é um soldado da lei, um guardião da Constituição. É uma função essencial à administração da justiça. O promotor de justiça, quando ele acusa, ele não acusa por deleite pessoal, ele acusa convencido de um processo, convencido das provas que ali constam. Diferentemente da defesa, o promotor de justiça ele não tem a obrigação de pedir a condenação. Ele é livre e soberano para, analisando o processo, pedir conforme sua íntima convicção, conforme seu conhecimento do processo, conforme seu conhecimento técnico. Então, quando o promotor acusa, o promotor está acusando conforme o que ele viu do processo e o que ele conhece das provas. É possível o promotor pedir condenação e é possível o promotor de justiça pedir absolvição. Nós não somos acusadores contumazes que acusamos por acusar e temos a obrigação de acusar, não é assim. Então, pela própria acepção da palavra do Ministério Público, do promotor de justiça, ele vai ali promover justiça. E a justiça ela é promovida com condenação ou com absolvição. Então, que a população tenha esse conhecimento que quando o Ministério Público vai em juízo debater a sua convicção, não é uma convicção pessoal, é uma convicção que consta do processo. E esperamos que a justiça, nesses julgamentos, sejam feitas, a justiça seja realizada e, na acepção de Ulpiano, dar a cada um o que é seu, e na acepção de um paraibano ilustre, que era Flósculo da Nobre, que dizia que a justiça é um horizonte na paisagem do direito, que esse horizonte seja atingido com o julgamento, com a justiça feita e a justiça em andamento, que o Tribunal do Júri é assim. Promotor, muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição para aclarar a nossa atuação do Ministério Público e a atuação em especial neste instante no Tribunal do Júri. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.